Agora eu quero entender o teu ponto aí em relação à questão da pedofilia. Cara, olha só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente tá falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico, a gente tá falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum, era das meninas tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. A gente tá falando crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos, com homens adultos. Então, ela corrobora essa prática. Tanto que, no próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar pro seu filho. Então, você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos em média, e os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu daquela época. Isso é um ponto. Então, hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é tratado como pedofilia. Assim como na época da Bíblia também não era tratado. Um ponto importante ali é que, assim como a questão da escravidão, Deus, ele, de fato, a Bíblia tem muitos conceitos ali de escravidão. Quando eles invadiam outras terras, como no caso dos gibeonitas, que se tornaram servos do povo de Israel, você percebe que a servidão deles é diferente do consenso da senzala antiga. Eles não desumanizavam as pessoas, eles não tratavam elas como lixo. Pelo contrário, elas tinham a liberdade de viver as suas vidas, elas trabalhavam, recebiam salários. Depende do caso, porque os gibeonitas... Dentro do povo hebreu, sim. Os gibeonitas, eles tentaram enganar. Não, no caso dos gibeonitas, eles se colocaram para não morrer na guerra. Então eles voluntariamente se ofereceram. Agora, os que perdiam a guerra, por exemplo, eram levados como escravos cativos, eles não tinham esses direitos. E, inclusive, a própria lei, em o próprio Êxodo 21, diz que se você batesse no seu escravo, sim, ele não podia morrer pelos próximos 2 dias. Ou seja, não é bater tapinha nem nada. Sim, é um espancamento. Mas se ele ficasse vivo depois do 3º dia, beleza. Se ele morresse depois do 3º dia... Ele pagaria uma multa. Havia uma multa pré-estabelecida, depois do 3º dia, não. E ainda tem outros textos que apontam que se ele fizesse isso também, ele também pagaria com a pena de morte. A gente tem diversos textos em Êxodo, Levíticos e Números que apontam que eles seriam responsabilizados quanto a isso. Um Deus de amor permite um ser humano ser dono de outro. Né? A gente trata Deus como amor e esquece que existe um consenso cultural. Boa, Deus, ele não intervém. É isso que eu queria. Então Deus, ele não é todo poderoso. Ele é todo poderoso, mas ele respeita a tua liberdade. Mas então por que ele proibiu comer camarão e porco? Ele não proibiu a escravidão? Tem uma explicação pelo período da época, né? Hoje, por exemplo, quem come carne de porco? Mas todo mundo. Ninguém na época, nenhum povo vizinho, ele proibia esse tipo de alimentação. Só os judeus.